Hoje a gente vai falar de Klabin. Já vou apresentar a nossa convidada, já está no título, mas só um pequeno antes do spoiler, né? Vamos dizer assim, dizendo aqui um oi pro Igor. Obrigado, Igor, por ter topado Vamos lá, de novo. vamos falar um pouquinho de Klabin aqui hoje. Sempre bom, né? Fala aí. Sempre bom. O pessoal gosta, acompanha bastante e a gente está aqui com a Gabriela. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a empresa. Gabriela, obrigado por estar aqui. Você que é diretora de finanças corporativas na Klabin. Obrigado por ter topado vir aqui. Enfim, bater esse papo aqui com a gente. A ideia não é ser uma entrevista por si só, e sim um bate-papo para a gente conseguir conhecer mais da empresa, você conseguir responder um pouco das perguntas, você também fazer perguntas para a gente, se quiser também. Acho que isso ajuda o pessoal a compreender mais ainda a companhia, que já tem anos de história, mas sempre tem gente chegando na bolsa, né? Então sempre tem gente para conhecer um pouco mais do negócio. Então, obrigado por ter topado. Perfeito, Bruno, Igor, a todo o time aí da Genial. Muito obrigada novamente pelo convite. Um prazer para a gente estar aqui com vocês novamente. Boa, maravilha. Igor, eu vou fazer o seguinte, faz uma primeira pergunta, vou deixar com você, e aí eu vou entrando no meio com algumas perguntas também, e claro, acho que é mais para ser uma conversa, então não necessariamente a gente precisa seguir a pauta aqui que você fez, mas, enfim, tudo que a gente puder falar no nosso tempo, a gente vai falar, tenho certeza. Acho que eu vou começar aqui com uma pergunta que eu acho que através da sua resposta você vai conseguir esclarecer também um pouco do quão diversificado é a Klabin, e na minha visão é o principal ponto de defesa da tese de investimento de vocês, né? A diversificação, a verticalização do processo produtivo com a integração entre papel e embalagens com a produção de celulose. Então, eu acho que o call de resultado hoje pela manhã, né? Lembrando, pessoal, que a gente está fazendo logo após o call de resultado, né? O resultado foi ontem, o call com os analistas de mercado foi hoje pela manhã. Então, a gente está aqui fazendo logo após a apresentação dos resultados do quarto trimestre. E acho que a dinâmica ficou clara em relação à preocupação do management com uma possível desaceleração da economia. A gente está vendo a taxa Selic subindo. Isso pode acabar batendo no consumo em algumas verticais de consumo. Por outro lado, acho que a Klabin se preparou bastante diversificando o portfólio de produtos para também atender mercados que têm uma demanda mais resiliente e não só isso, mas também ter uma opcionalidade de verticais para direcionar se a demanda baixar em um determinado segmento, tem outro segmento que pode talvez compensar ou pelo menos ter uma queda menor do que a queda do PIB. Então, acho que queria te dar a palavra para começar explicando um pouco para o pessoal exatamente como é que a Klabin montou esse portfólio, como isso pode, de certa maneira, agregar ao valor da empresa mesmo numa situação econômica um pouco mais difícil que a gente pode vir a passar. Não, perfeito, Igor. Acho que é uma excelente pergunta aqui para a gente começar, aproveitar e contextualizar esse modelo de negócios da Klabin. Nós dizemos internamente que ele é um modelo integrado, dinâmico e flexível, justamente porque ele nos dá essa oportunidade de direcionar a produção para determinados setores da economia a depender dos ciclos e do momento econômico. Então, só para a gente relembrar, o modelo ele começa no modelo integrado de integração desde a floresta até as embalagens. Então, a gente passa pela cadeia de florestas, e nós somos o único produtor do Brasil que tem, além da fibra curta, como outros produtores de celulose, nós temos também a fibra longa e fluff. Então, isso é um diferencial importante, porque nos permite também entrar no mercado de nicho, que é o mercado de fluff, que eu entro um pouquinho mais para frente. Mas com essa base florestal, que fica basicamente no Paraná, Santa Catarina e no estado de São Paulo um pouco também, nós somos capazes de produzir, então, um mix de fibras que atende a todo o nosso portfólio de produtos. Então, com esse mix, nós podemos fazer celulose de mercado. Então, a gente faz essa celulose fluff, que é a celulose que basicamente é usada para itens de higiene. Aí, dentro desses itens, um destaque relevante para fraldas, né? É uma capacidade de absorção importante que essa fibra tem. E a gente segue um mercado que é um mercado de fraldas, principalmente fraldas geriátricas, que é um mercado que tem uma demanda crescente bastante importante, dado o envelhecimento da população. E nós temos a fibra curta, que é a fibra do eucalipto, que também, dentro dessa celulose de mercado, atende a determinados itens, aí, principalmente de higiene, né? Uma parte da nossa produção das fibras, então, nós podemos usar para a produção de papéis, né? E dentro de papéis, né, nós estamos basicamente nos mercados de papel cartão, que os destaques são aqui o LPB, como nós falamos, que é aquele papel que serve para fazer a caixinha de leite, de sucos, enfim, que tem contato com líquidos.
E nós temos também outros, né, six-pack de cerveja, ou uma série de outros produtos que nós podemos fazer com papel cartão, que são itens que, né, estão muito presentes aí no nosso dia a dia nas prateleiras dos supermercados. E nós podemos fazer também o container board, né, que aí a gente podendo misturar também, além da fibra virgem, que é essa base florestal que eu comentei, as fibras recicladas, nós temos então produtos que servem para usar um papel craft liner, né, que tem um uso variado aí para uma série de setores. E, mais uma vez, nós podemos integrar dentro da conversão em papelão ondulado ou sacos industriais. Então, a integração dessa cadeia vai, de novo, desde a floresta até a produção de papelão ondulado. E a grande vantagem competitiva na Klabin nesse modelo integrado é porque, justamente, uma parte desse papel ela pode ser usada, principalmente esse papel de container board, né, o craft liner, ele pode ser usado para atender o mercado brasileiro, né, de caixas, de sacos, né, esse nível de integração que eu comentei, como ele pode ser exportado também. Então, a Klabin exporta uma parte importante dos seus produtos, né? Isso tem crescido recentemente, principalmente com o ramp-up das máquinas, certamente a gente vai entrar e comentar um pouquinho com vocês também, mas a gente pode usar uma parte desse papel para ser exportado. Então, a flexibilidade, ela está em grande parte pelo fato de eu poder atender o mercado brasileiro ou eu poder exportar esse papel a depender das condições econômicas, né? Mas acho que, assim, vale dizer que dentro desse portfólio amplo de produtos que a companhia tem, cerca de 75% é direcionada para itens de alimentos ou higiene, que são itens de primeira necessidade, o que por si só traz uma resiliência muito, muito importante para dentro dos resultados da companhia, para a estabilidade e previsibilidade dos resultados que nós vemos, justamente porque alguns produtos são mais comoditizados, mas outros são produtos de nicho, onde a companhia está posicionada em mercados finais, né, com produtos bastante premium, que acabam, de alguma forma, como você trouxe, defendendo o negócio de oscilações econômicas maiores, né? Então, via de regra, nosso portfólio, ele segue... até o Cristiano, nosso CEO, na qual você comentou, abordou bastante esse ponto, né? Acaba que a Klabin tem produtos que são indicadores precedentes da economia bastante importantes, justamente porque a gente está aí no dia a dia das prateleiras dos supermercados, né? Olhando, servindo construção civil ou outros itens que têm uma relação grande com a economia, uma correlação importante com o PIB, né? Então, a gente segue, basicamente, esse aumento de consumo, aumento de renda, né, que se traduz em PIB, mas dentro de uma estratégia bastante defensiva pela diversificação desses produtos que eu comentei. E seja também pela diversificação geográfica, né? Porque, de novo, a gente atende o mercado no Brasil, mas com essa gama de produtos maiores, nós podemos exportar uma parte relevante dessa produção. Aí, basicamente, a celulose de mercado, ela tem um componente de exportação que também é diversificado entre as geografias, né? A companhia não tem uma exposição específica a nenhuma região, né, ou algum determinado produto. Então, essa diversificação de produtos e geográfica também ajuda, de alguma forma, a proteger a companhia em ciclos econômicos, né, sejam de alta ou sejam de baixa. Então, a gente está aqui nos últimos 125 anos, né? Aí já vivemos já vivemos de tudo, câmbio para cima, câmbio para baixo, o preço de celulose para cima, o preço de celulose para baixo, e a companhia entrega dentro desse portfólio resultados estáveis, né, e previsíveis quando a gente compara, então, esses ciclos, né? E algo até curioso, né, em a gente entender exatamente para onde foram as companhias e as estratégias comerciais que cada player se posicionou. A gente vê um concorrente, digamos assim, pelo menos concorrente em termos de bolsa, né, de alocação do investidor de vocês, que está, de alguma maneira, tentando fazer uma estratégia próxima do que vocês estão fazendo, né? Que já fazem há muito tempo. Eles se dedicaram muito à comercialização de celulose de mercado e agora tem muito se falado em fazer M&A, tentar crescer em outros segmentos mais da parte de verticalização ligada a papéis e principalmente ali os segmentos de embalagens, que vocês hoje já fazem, né? Então, acho que isso mostra também que é uma estratégia vencedora no longo prazo. Por outro lado, a gente também vê essas questões muito dos investidores preocupados com o preço da celulose.
Então, acho que também é legal mostrar que a companhia, né, ela tem a divisão ali em termos de EBITDA, tem uma segmentação bastante, digamos assim, defensiva, o termo que você usou, acho que é um termo que cabe muito bem aqui, é relacionado a como se proteger dos ciclos de baixa da celulose. E a gente tem visto os ciclos de celulose cada vez mais curtos, né? Então, a gente às vezes olha a curva de preço e esse último low de ciclo que a gente teve no preço da celulose, quando caiu $100 em uma semana, que é bastante significativo. Então, acho que também, olhando para o lado da celulose, queria que você explorasse talvez um pouco mais essa questão de como a companhia enxerga a diversificação também do ponto de vista da própria celulose, porque, como você bem disse, não é só celulose fibra curta, né? Então, e hoje muito se fala dessa questão sobre a falta de disponibilidade de celulose de fibra longa, do spread de preço entre a celulose de fibra curta e a celulose de fibra longa. Então, se você puder comentar um pouco a estratégia que a companhia, né, vem utilizando para apostar nessa defensibilidade, né, do portfólio de produto também ligado à celulose. Você explorou muito a questão de papel e embalagem, mas falando um pouco mais de celulose agora, se você pudesse também mostrar o quanto a Klabin é diversificada nesse ponto também, acho que seria legal. Não, perfeito. Esse é um destaque importante da companhia. E assim, olhando para o modelo de negócio, né, que eu estava trazendo, não só para a parte de papéis, mas olhando para a celulose também, óbvio que a gente, a depender de preços, de momentos de mercado, etc., isso pode variar, mas nós olhamos a companhia basicamente sendo 1/3 celulose, 1/3 papéis e 1/3 embalagem. Né? Entre os períodos ou a dinâmica dos trimestres de preços, isso pode variar, mas é a maneira como a companhia é estruturada hoje e que traz essa diversificação importante, onde não só em celulose e em papéis, nós temos setores, como eu comentei, que são mercados de nicho, onde tem dinâmicas muito específicas e próprias, ou alguns produtos mais comoditizados que seguem mais esse fluxo internacional das commodities. Então, misturando tudo, né, aí acho que a companhia se beneficia tanto da diversificação quanto dessa estabilidade que eu comentei. Então, essa é a estratégia principal. Entrando especificamente em celulose, também dentro desse conceito, né, a gente, de novo, é a única companhia brasileira que tem a fibra longa, que vem do Pinus, né? O Pinus é a nossa base florestal ali lá no sul do Brasil que eu comentei. A gente, então, usa o Pinus para fazer, seja fibra longa numa proporção menor, então a gente está em determinados mercados bem específicos e com uma participação mais limitada, mas o grande foco da companhia, ele é o fluff, que é um produto onde a Klabin, eu acho que tem um posicionamento único dentro dos mercados, né? Então, a celulose de fluff, né, aí diferente da celulose de fibra curta, onde a gente vê, pelo lado da oferta, essas capacidades que estão entrando no mercado, pressionando os preços, o mercado de fluff, ele é um mercado, aí dentro do mercado total de celulose, é um mercado de perto de 6 milhões de toneladas, um mercado bem menor do que o mercado de fibra curta, onde a Klabin tem um posicionamento único, principalmente na competitividade do custo caixa. Então, a gente tem uma razão específica, que é a nossa base florestal extremamente competitiva, e faz com que o nosso custo caixa dentro desse mercado de celulose seja o grande, de fibra longa, né, o fluff, seja o grande diferencial da companhia. Então, esse posicionamento é bastante relevante dentro da competitividade que a companhia oferece. Por outro lado, esse mercado, além dele ser menor, ele é um mercado onde a dinâmica de oferta e demanda ela é bastante diferente da oferta, da dinâmica do mercado de fibra curta, porque ao mesmo tempo que a gente vê capacidade entrando em fibra curta, a gente vê capacidade saindo do mercado de fluff. Né? E aí, porque são produtores muitas vezes no hemisfério norte, que tem aí, né, um custo caixa muito alto, que acaba não rentabilizando a operação. E então, o que a gente tem visto muito recorrentemente ao longo dos anos é uma saída de capacidade importante dentro dessa indústria, que já é um mercado bem menor, como eu comentei. Pelo lado da demanda, que eu acho que é a outra ponta, é o que eu trouxe no começo do podcast aqui também, né? A gente tem uma dinâmica de envelhecimento da população, que é o principal driver dessa demanda dos nossos produtos, né? Então, essa celulose de fluff é uma celulose com uma alta capacidade de absorção,
Isso é bastante importante dentro desse produto específico. E a gente brinca, né, que no fim, em algum momento da vida, a gente vai acabar usando fraldas de novo, né, e esse acaba sendo o nosso melhor cenário. Então, essa dinâmica de envelhecimento da população faz com que a gente tenha uma demanda bastante saudável, por um lado. Então, esse equilíbrio entre a oferta e a demanda é bastante diferente e bastante saudável nesse caso, e a Klabin está extremamente bem posicionada dentro desse mercado, né, com uma máquina que é uma máquina também de uma idade muito mais baixa do que a idade técnica das máquinas que a gente vê também nos produtores do hemisfério norte, que faz com que a produtividade, não só florestal, mas industrial desse produto seja bastante importante também. Então, dentro do nosso portfólio um produto bastante especial, onde a gente, enfim, tem aí uma série tem um tratamento especial dentro do portfólio, porque é realmente bastante rentável e é importante para o nosso portfólio. Posso fazer uma pergunta? Não, quer dizer, faz. Eu ia fazer só uma aqui para pegar o gancho de uma situação que ela falou. Que você falou da questão das máquinas, e aí eu queria chegar num ponto que eu acho que é muito importante para o pessoal absorver em termos de direcionamento da empresa e as estratégias de crescimento, né? Então, se a gente olhar, pegar o resultado, já não é de hoje, né? Se a gente vê já os últimos 3 resultados trimestrais, a gente vê um crescimento ano contra ano, robusto, basicamente 100% do portfólio de produto, tirando celulose, que aí tem aquela situação de sazonalidade, algumas situações específicas, como aconteceu no trimestre passado com a parada de manutenção em ortigueira, que, né, acabou levando a uma redução de volume substancial no trimestre passado, mas principalmente da parte de papel e embalagens, o crescimento ano contra ano tem sido bem forte. E isso está muito ligado aos projetos de expansão de capacidade, né, e as máquinas novas, né, principalmente a máquina de papel 28, que vocês vêm fazendo ramp-up, e a gente tem visto esse crescimento nos números. Então, queria te dar aí a palavra para você falar um pouco dessas estratégias de crescimento, né, como é que vocês estão colhendo os frutos do CAPEX que foi feito, né, lá atrás, e, enfim, e a velocidade que a gente tem visto esse ramp-up em termos de basicamente todas ali as categorias de produtos. Não, perfeito. Eu acho que, Igor, esse é um ponto bastante importante com relação ao momento atual da Klabin, que tem um pouco de tudo que você trouxe aqui, e justamente pela questão da conclusão do que a gente chama aqui do maior ciclo de investimentos da nossa história, que foram as máquinas 27 e 28 que estão ainda rampando, principalmente a 28, como você trouxe, e no lado florestal também a aquisição dos ativos do Caetê, que para nós contribuiu de uma forma bastante relevante em termos de redução de custo florestal, que é a base e o coração da nossa operação. Então, isso foi 2024 foi um ano muito intenso, né, em entregar esse ciclo que foi concluído. Então, a companhia está numa posição hoje onde esses investimentos eles já estão contratados, né? Então, agora a gente está vendo o ramp-up das máquinas acontecendo. Esse ramp-up ele demora alguns anos para acontecer, e o da 28 ainda tem um tempo para a gente conseguir atingir a capacidade plena, mas isso faz com que, olhando a perspectiva futura da companhia, nós vemos investimentos já contratados, né, que vão se traduzir em uma geração operacional mais forte a partir de agora, né? Então, com esse ramp-up acontecendo e com esse investimento florestal ajudando na nossa redução de custos e também complementando com o nosso projeto Platô, que é a parceria florestal que nós fizemos com as Timos, também trazendo recursos desses parceiros para contribuir dentro desse contexto. O nosso objetivo central agora, e o que a gente tem perseguido, é a desalavancagem da companhia. Então, nós estamos muito focados na redução da dívida da companhia dentro desse momento, e ela vem de uma forma natural, né? Seja pelo crescimento de volumes que nós comentamos aqui, seja por essas parcerias, e tudo que a companhia está buscando em termos de eficiência de custos, eficiência de investimentos, etc., que também já estão se refletindo dentro dos nossos resultados. Então, o nosso foco total é buscar agora, né, colher os frutos, como a gente brinca aqui num trocadilho, nós estamos... É um ótimo trocadilho para essa tese de investimento. Momento de colheita, né, é perfeito aqui para o nosso caso,
justamente para poder equacionar essa questão de alocação de capital da companhia, né, focando muito nessa redução de dívida e poder continuar crescendo a companhia de uma forma hoje praticamente natural, né, já está tudo contratado, a gente tá buscando ainda mais eficiência, mas enfim, estamos colhendo os frutos de investimentos que já aconteceram. Então, acho que 2024, como vocês escutaram hoje, foi um ano bastante importante para nós, né? Por um lado, pela solidez do resultado dos negócios que foi reportado, por esse ramp-up das máquinas, por esse crescimento de volume que eu comentei, pelas sinergias de custo florestal, principalmente, mas a companhia busca uma eficiência do seu custo caixa total. Então, nós começamos há um tempo atrás aí a dar projeções para o mercado e fomos também bastante assertivos nessas projeções ao longo de 2025. Então, entregamos o que a gente estimava de custo caixa para a companhia, assim como a projeção de investimentos, né? Então, o nosso CAPEX também é que agora não tem mais esse crescimento relevante como a gente teve no passado, então isso contribui para a geração de caixa futura. Tudo isso combinado agora, então, para os próximos meses é focar em desalavancagem, redução de dívida da companhia. Bruno, por favor. Obrigado. Eu ia entrar nesse ponto dos investimentos e da dívida, e aí aqui puxando um pouco da percepção do investidor pessoa física, assim, porque eu acho que é legal, inclusive, de entrar mais nesse detalhe. Quando, enfim, você comentou que a Klabin saiu de um ponto bem estratégico de investimentos, né, num investimento massivo, e agora diminui um pouco esse investimento, e aí, portanto, começa a colher os frutos e consegue diminuir a alavancagem também. Isso não é sempre bem visto, eu acredito, né, pelo menos da minha visão até como investidor aqui. E aí, uma outra questão que tem preocupado os investidores de pessoa física é quanto a essa questão dos dividendos. E aí, por que eu trago isso? Não é uma preocupação de que a empresa não vai mais pagar, mas ficou um sentimento, isso eu trago o sentimento dessas pessoas, que a companhia decidiu parar ou está querendo parar de pagar o dividendo, o que eu não acho que seja necessariamente a verdade, mas queria ouvir um pouco de você. E aí, se pudesse explicar um pouco dessa mudança da política e como que ela tem a ver com esse momento que a Klabin está hoje e o porquê de ter diminuído essa política de payout, acho que isso vai ajudar o pessoal a conseguir visualizar um pouco mais à frente. Então, é um dividendo que, beleza, diminui agora, tem um range ali de payout que a companhia mesmo pode ajustar, mas existe um motivo ótimo para isso ser feito hoje e que depois vem frutos no futuro. Então, se você puder entrar um pouco nesse detalhe, eu só vou elaborar na sua resposta, mas você já está com o contexto certinho. Então, acho que... Mas para eu poder elaborar um pouquinho mais nessa estratégia e contextualizar o porquê que a companhia, então, está sendo agora tão vocal nessa questão de desalavancagem, né? Nós tivemos no ano passado, então, a conclusão do investimento, isso já está claro. E para nós, o pico da alavancagem aconteceu justamente agora no segundo semestre de 2024, porque nós fizemos o pagamento do projeto Caetê, que, como eu já comentei, é um projeto extremamente competitivo para a companhia, então já trouxe os benefícios para ele, para a companhia ao longo do ano passado inteiro, e a gente vai agora perpetuar isso para frente, né? Foi um projeto extremamente estratégico, competitivo para nós, mas que fez com que a nossa alavancagem chegasse, então, em níveis aí do pico da política, né? Então, o que foi o contexto por trás disso, né, Bruno? Nós, no final do ano passado, revisamos tanto a política de endividamentos quanto a política de dividendos, nesse contexto justamente de buscar a desalavancagem, que, como você bem disse aqui, é algo de longo prazo, né? E que, na nossa visão, vai fazer com que a companhia gere mais caixa, e contribuindo de alguma forma, então, para que esse processo de desalavancagem seja ainda mais rápido. Então, o que foram essas mudanças? Primeiro, na política de endividamento, nós temos um range, né, da alavancagem, aí o conceito de alavancagem aqui, só para ficar claro para todos, né? Então, a dívida que nós temos em relação à geração de caixa operacional medida através do EBITDA. Nós temos um range, então, que essa política, que esse indicador fique entre 2,5 vezes a 3,5 vezes, né? Aí, se a gente não tiver num ciclo de investimentos, o que não é o caso hoje, né? Então, o que a gente fez? Antigamente, né, antes da revisão, a política dizia que nós podíamos alavancar a companhia até 4,5 vezes, em momentos de investimento. Então, tudo que a gente comentou aqui, o ramp-up das máquinas, o próprio projeto Caetê, caracteriza um ciclo... Isso aqui são avisos da chuva.
caracteriza um ciclo de investimentos. Então, o que nós fizemos foi de uma forma de restringir essa alavancagem, né? Trazendo de 4,5 vezes para 3,9, que é exatamente o nível onde a gente está hoje. Então, aqui é uma mensagem clara e a nossa transparência e compromisso de trazer esse indicador para baixo daqui para frente, justamente pela colheita dos investimentos que está sendo feito. Ao mesmo tempo, dentro desse contexto, a ideia foi revisar a política de dividendos, né? Nós temos uma política que diz que nós podemos distribuir dividendos antigamente de 15% a 25%. Nós trouxemos esse range para de 10% a 20%, né? E a ideia é de que a gente continue aí com nossos pagamentos históricos, então não tem nenhuma perspectiva de que haja, né, de que a companhia vá parar de pagar dividendos, né? O que a gente está fazendo é o seguinte, né? É como você bem trouxe, Bruno, a gente gerando mais caixa, ainda que o percentual seja mais baixo, o montante final ele acaba sendo até maior muitas vezes, né? Então, o objetivo é de que a gente, dentro desse contexto, a política de dividendos nos ajude também com o processo de desalavancagem, mas a gente também com uma geração de caixa mais alta, porque aqui a gente está distribuindo justamente o EBITDA, né? Então, o EBITDA sendo mais alto, mesmo que o percentual seja menor, a expectativa é de que a gente também continue com esses pagamentos, né? Então, só para trazer dos dados de hoje, vocês acompanharam da divulgação, o nosso dividend yield, como a gente mede, né? O pagamento de 2024 foi maior, inclusive, do que o pagamento de 2023, né? Então, a gente tem essa expectativa de, conforme a companhia cresce, os volumes crescem, e, né, tudo que eu estou comentando aqui se traduz em resultados, a gente veja também os dividendos acompanhando da mesma forma. Existe alguma visão, por exemplo, até interna da companhia no seguinte sentido? Hoje você tem aquele range do que você comentou do pagamento do payout, né, dos dividendos. Existe alguma noção ou ideia da companhia de, à medida que começa a ver essa alavancagem diminuindo, mudar esse range? Isso está no radar, até que ponto, claro, também você pode comentar sobre isso, mas por que eu pergunto isso? Hoje existe uma política clara e uma vontade clara da Klabin em diminuir a alavancagem, isso, dado a mudança na política de pagamento de dividendos. O investidor pode esperar que, à medida que essa alavancagem diminua, essa política, esse payout de dividendos volte a aumentar, ou essa é uma política que veio para ficar, até do ponto de vista até de própria geração de caixa, de controle que vocês têm internamente? Nossa própria política diz que uma das métricas que nós olhamos é justamente essa alavancagem numa forma prospectiva, né? Então, é algo que a companhia sempre olha. É óbvio que, assim, dentro da revisão da política, o objetivo seria seguir o que a gente tem feito, mas, assim, esse trigger de alavancagem, ele internamente é algo que... Acompanhado. Enfim, de uma forma prospectiva, né? Nós estamos olhando para a companhia para frente, e aí, conforme esse objetivo seja estabelecido, nós temos... aí nem só para o dividendo em si, né? Mas a gente olha isso de uma forma até mais ampla, na própria alocação de capital, né? Hoje, nós, de novo, parafraseando o nosso CEO aí na conferência, na conferência de resultados, comentou que a melhor alocação de capital que nós temos hoje na companhia é o pagamento de dívida, né? Isso não foi assim sempre, né? A gente veio crescendo até hoje, então o investimento foi bastante importante para nós até agora. No futuro, nós vamos ter um novo ciclo, né? A gente está passando por esse agora, e acho que o objetivo central é deixar a companhia ainda mais sólida para que, eventualmente, a gente possa crescer essa geração futura de uma forma prospectiva também, gerar mais proventos, né? E voltando para esse ponto da alavancagem e falando um pouco mais do que a gente viu exatamente nesse balanço divulgado agora, a gente viu a alavancagem real subindo, né, tendo um viés de alta até relativamente considerável, mas a alavancagem em dólar andando de lado, né, completamente estável em relação ao terceiro T. E eu acho que seria interessante também explorar esse ponto, justamente pelo fato de a companhia estar com um discurso de desalavancar, e aí o investidor vai, abre o release e a alavancagem sobe. E aí como é que funciona isso? E por que, na verdade, isso acabou acontecendo de uma forma que não tem a ver com o operacional da companhia, e sim com a volatilidade alta que a gente teve no final do ano passado em relação à taxa de câmbio. Então, justamente por isso, a alavancagem em dólar permaneceu estável, e vocês reforçam com todo mundo que tem que olhar a alavancagem em dólar, não em real. Então, isso até para o investidor institucional, a gente tem algumas perguntas que a gente recebe do pessoal justamente em relação a isso, e a gente tenta fazer essa educação de, olha,
é melhor você olhar em dólar justamente para você expurgar o efeito da volatilidade de câmbio, que é não operacional e é uma variável macro que, principalmente no ano passado, acho que cemitério de qualquer economista, ninguém iria esperar que o dólar chegaria a 6,30 em dezembro. Então, se você puder explorar esse ponto e o quanto isso acaba também impactando aí a companhia, acho que seria interessante. Perfeito, Igor. Esse é um excelente ponto e a gente recebe alguns questionamentos também, acho que é bom esclarecer. Acho que assim, a primeira componente, o fato é, né, a nossa alavancagem subiu, não foi nem agora no quarto TRI, foi no terceiro TRI, justamente com o pagamento do projeto KIT, com o pagamento de 6,3 bi. Então, desde do terceiro TRI até o quarto, a gente até, em dólares, como você trouxe, sinalizou uma estabilidade. Então, primeiro ponto, acho que o crescimento veio daí, não especificamente da questão cambial. Como é que o câmbio afeta a Klabin? Eu acho que isso é importante esclarecer e ele se fala aí com o fato da gente divulgar, inclusive, o indicador de alavancagens em dólares, que é o que faz mais sentido para a companhia. A Klabin, entre produtos que ela exporta diretamente ou produtos que têm, de alguma forma, seu preço dolarizado, tem aproximadamente 50% da receita ligada ao dólar, né? Então, eu gero exportações, e aí quando o real se deprecia, como a gente viveu fortemente no quarto TRI, isso é bom para a Klabin na perspectiva de exportação. Pelo lado do custo, nós temos uma base, perto de 15% da nossa base de custos é dolarizada. Então, eu tenho um desequilíbrio que faz com que eu tenha uma posição comprada em dólares, porque a minha exportação ela é maior do que a minha base de custos em dólares, né? E como é que a gente neutraliza esse efeito dentro do balanço da Klabin? Nós fazemos isso através da nossa gestão de dívida, que basicamente também é uma dívida, hoje, perto de 87% dolarizada, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho lá receitas de exportação, eu linko, né, como a gente tem um hedge, vamos dizer assim, para essa dívida em dólar, e de alguma forma a gente neutraliza isso no balanço. Mas assim, no fim do dia, esse impacto do dólar para a companhia faz com que a gente olhar a métrica em dólares, justamente para evitar momentos de grande volatilidade, ou como a gente viveu só no quarto TRI, foram 70 centavos, né? Então, assim, você olhar a alavancagem em reais não faz sentido pela essa perspectiva exportadora que a companhia tem. Então, a alavancagem em reais subiu, como você bem comentou. A gente teve um efeito forte, foi principalmente no quarto TRI desses 70 centavos, que acabou impactando a nossa alavancagem em reais. E aí, acho que é importante a gente comentar que a gente também tem um programa contábil, né, de hedge, que faz com que a gente não tenha esse impacto no resultado financeiro diretamente. Então, de alguma forma, a gente sentiu isso, mas ele não tem um efeito caixa, né? Então, é importante trazer isso. E, por outro lado, então, faz sentido a gente olhar ao crescimento a métrica de alavancagem em dólares, que é o que a gente acompanha, que é os 3,9. De novo, ficou estável, né, relativamente ao terceiro TRI, mas no terceiro TRI subiu por esse pagamento extremamente, né, de 6 bi que a gente teve, e foi no fim do dia o que levou a alavancagem para cima e que agora a gente está trabalhando para trazer para baixo de novo. Perfeito. E aí, justamente contando essa questão, né, do terceiro TRI sobre o pagamento do KIT, logo depois que teve o pagamento, vocês anunciaram o projeto Platô, que na verdade é, digamos assim, a fase 2, se é que a gente pode chamar assim, do KIT. E eu também acho que é um ponto legal de tocar aqui para explicar, porque acho que, inclusive, não só do ponto de vista de redução da otimização do ativo florestal e a redução do custo da madeira, como também as opcionalidades que tem do próprio projeto em termos de, possivelmente, vender parte do terreno ou, de alguma forma, rentabilizar aquela terra com algum outro tipo de opcionalidade. Acho que isso ficou, digamos assim, em aberto quando vocês anunciaram o projeto. Então, acho legal de mostrar o quanto essa fase 2 acaba sendo uma evolução do que a gente viu no KIT, que foi justamente o pagamento que você falou, que acabou subindo a alavancagem. Então, do lado
digamos assim, o lado ruim a gente viu que é a alavancagem subindo. Então, se você puder falar o lado bom, sem dúvida, que é a melhor parte, a né? melhor parte. Acho que seria legal do pessoal ouvir. Não, com certeza. Esse foi um outro projeto, está sendo, né? Um projeto Sim. emblemático para a companhia também. A companhia tem essa estrutura de parcerias com as TIMOS, que são esses investidores florestais, que são parceiros estratégicos. Não é de hoje, a gente já vem fazendo esse modelo há algum tempo, mas acho que o tamanho e a relevância dessa operação, ela se destaca com certeza em relação a tudo que a gente já fez até hoje, né? Então, só para relembrar, quando a gente anunciou a compra desses ativos florestais, nós então compramos terras e a gente trouxe florestas também dentro do escopo desse pagamento aí dos 6 bi. Tudo junto foi o que custou para nós. Mas não necessariamente essas terras que nós adquirimos, nós tínhamos a intenção de continuar com elas, né? Porque muitas vezes são terras que não estão tão perto assim da fábrica. Assim, o grande ponto da redução de custos do projeto para nós que eu comentei é justamente porque essas fazendas que nós compramos, o raio médio ele melhorou bastante, né? E essas fazendas são muito próximas da nossa fábrica, o que reduz esse custo logístico, custo de colheita, enfim, uma série de sinergias de custo, né? Mas desse conjunto de terras, né, que foram 85 mil hectares que a companhia comprou, não necessariamente fazia sentido continuar com toda essa área. E nós, quando fizemos a aquisição do projeto Caetê, nós já anunciamos também que a gente tinha uma intenção de desinvestir ou monetizar uma parte dessas terras. Então, tinha até um cronograma de como a gente faria isso ao longo do tempo, e o projeto Platô, no fim do dia, ele representou para nós uma oportunidade de fazer isso de uma maneira mais acelerada, né? Então, a gente entrou com essa parceria florestal com esse fundo, justamente com a intenção de monetizar uma parte desses ativos, numa operação total que a gente estima que sejam de 2,7 bi, né, que também contribui para o processo de desalavancagem que nós comentamos bastante aqui, e que inclusive a gente já recebeu a primeira tranche agora em fevereiro. Então, a gente também anunciou, a expectativa é de que sejam então 2 tranches que são compromissadas, né, e uma terceira tranche de 900 milhões, que a gente tem uma segurança boa de que também vai acontecer ao longo do primeiro semestre. Então, esse 800 bi, mais a diferença que tem pela frente, vai totalizar os 2,7 em monetização de ativos, que vai ajudar também no processo de alavancagem, assim como já aconteceu com essa primeira tranche que nós recebemos, também foi já direcionada para o pagamento de dívida. A ideia é que a gente faça isso conforme o projeto Caminho. Então, assim, acho que é importante esclarecer esse ponto, né? Acho que a companhia, de novo, tem esse modelo de negócio. Para vocês terem uma ideia, a gente vem fazendo isso desde 2018. A gente tem, hoje, praticamente, o montante de operações da companhia, ele é similar ao montante que a gente fez numa operação única do Platô, e é por isso que a operação é tão relevante para nós. E no momento onde a companhia justamente está buscando essa redução de alavancagem, contribui de uma maneira bem importante também ao longo de 2025. Não, perfeito. E eu acho que assim, um outro ponto que eu queria abordar é a questão da estrutura de custo. Eu acho que isso tudo tem a parte boa e a parte ruim, né? Então, acho que a parte boa também, né, a gente trabalhou aqui ao longo do podcast sobre as questões da diversificação e tal. E isso vem com, digamos assim, com algumas dores, né? Uma delas é o próprio CAPEX e o crescimento, seja ele orgânico ou inorgânico, para você conseguir montar esse nicho de possibilidades, né, e diversificação de vendas, a ponto de segurar a companhia mesmo numa situação economicamente instável. Por outro lado, na hora que a gente olha custo, a gente tem uma estrutura de custo que, de certa forma, ela é mais robusta do que uma empresa não integrada e não verticalizada nesse sentido. E eu acho que é uma outra situação que vocês batem muito nessa tecla, inclusive vem sinalizando para o mercado de uma maneira muito mais clara do que, digamos assim, alguns anos atrás,
Então, essa percepção de confiança que o investidor tem está, pelo menos no meu entendimento, melhorando, né, com guidances cada vez mais assertivos, inclusive mais detalhados em termos de o que vocês esperam, se estão dividindo mais com o mercado, quais são as expectativas que vocês estão olhando internamente. E do lado de custo sempre foi uma coisa que o investidor, principalmente o institucional, também olhava bastante para justificar, às vezes... beleza, eu entendi a diversificação, mas o custo também está muito alto, então, às vezes, o cara ficava um pouco de fora do case justamente por essa parte. E, por outro lado, acho que teve ali uma dinâmica interessante ao longo do ano e um processo que vocês vêm trabalhando de baixar o custo total da companhia e chegaram no final do ano atingindo dentro do guidance. Então, se você pudesse falar um pouco desse lado também, como vocês vêm sinalizando melhor para o mercado essa questão para fazer essa parte educacional mesmo, de a diversificação tem esse lado, a gente tem o custo aqui para conseguir compor esse portfólio, mas a gente vem entregando dentro daquilo que a gente enxerga que é o nível que a companhia consegue operar. Então, acho que seria legal também você explorar esse ponto. Perfeito, Igor. Acho que assim, você tocou num ponto bastante importante também, porque nós escutamos bastante o feedback, né, dos nossos investidores, dos nossos analistas. Eu imagino justamente por isso que eu falei. A gente está muito aberto a isso, né? É importante de pessoal ouvir. Exato. E como assim, a Klabin, ela é um ativo único, né, aqui na Bolsa. Não existe um player que seja diversificado aqui no Brasil como nós somos, né? A gente tem aí alguns players que têm alguns dos nossos produtos, e não só no Brasil, mas fora do Brasil também, mas assim, o nosso posicionamento aqui na Bolsa, ele é único, né? Então, às vezes a gente entende que não fica tão clara essa dinâmica, e nós ouvimos bastante esse feedback. Eu acho que tudo que foi construído nessa linha foi justamente uma resposta a isso, né? Mas assim, acho que de uma maneira, como a gente olha isso internamente, assim, ao mesmo tempo em que nós víamos de um ciclo de investimento muito forte, né, e a companhia entrou, vamos dizer assim, nesse momento de entre-safra, o foco grande que a companhia tem dado nessa gestão de custos, né, não que antes não existisse, sempre existiu, mas no fim do dia a companhia estava crescendo e o momento era outro. Então agora esse virou o foco central na busca de eficiências, e é algo que a companhia vem trabalhando fortemente nos últimos anos. E da mesma forma se compromete, né, através dessas projeções, a continuar fazendo. Então, às vezes o que é mais complicado de acompanhar, assim, movimentos sazonais e tudo isso acaba sendo um pouco mais complexo até entre a própria base de custos. Então, na nossa visão, esse guidance de custo caixa total é o resultado final que nós perseguimos internamente, né? Então, quando nós estamos fazendo a gestão na companhia, nós olhamos esse indicador fortemente, e assim, nós mudamos um pouco essa dinâmica, como você disse, há 1 ou 2 anos, se eu não me engano, e desses 2 anos a gente vem entregando esse guidance de uma forma consistente, né? Então a gente sinaliza para o mercado uma projeção. Internamente a gente tem uma disciplina muito grande de controle de custos que faz com que a gente entregue esses resultados. Acho que da mesma forma o CAPEX, né, inclusive antes do projeto Caetê, ele era ainda maior, porque nós tínhamos uma compra de madeira que era maior, inclusive um dos benefícios do projeto... Dependência de terceiros. Exato, um dos objetivos do projeto Caetê. O primeiro era assegurar a madeira para o Puma II, né, para o nosso projeto lá da MP 27 e 28, mas a gente não tendo as áreas do Caetê, a gente comprava muito mais madeira de terceiros, e esse CAPEX se reduziu ao longo do tempo também. Então, existe, não só por esse item específico, né, mas, de novo, na linha final ali do CAPEX, que é um investimento total, uma diligência da companhia bastante importante. Então, por que não deixar isso público para o mercado, se é a forma que a gente se gerencia internamente, né? Então, também fizemos um guidance aí com relação a esse CAPEX e cumprimos esse guidance ao longo de 2024 e repactuamos o guidance para 2025. Então, nosso compromisso com esse continua, né? Seja internamente, seja externamente, buscando essas eficiências, seja na disciplina de custos, seja na disciplina dos investimentos. Ótimo. Um dos projetos que eu acho que é bem importante, a gente acabou falando um pouco dele, é o Figueira, né? A gente falou bastante das MPs, né? 27 e 28. Agora o Figueira também, recentemente inaugurado aí, acho que traz também mais dá mais cor para essa questão da diversificação e
e das opções que vocês têm, inclusive entre vender o próprio craftliner ou até mesmo exportar o craftliner ou integrar esse craftliner para produzir a caixa de papel ondulado, aumentando a capacidade da companhia de conseguir entregar as caixas de papel ondulado. E não só isso, como também o ativo me parece bem interessante pela questão logística que ele traz em relação ao posicionamento geográfico que ele está ali, de conseguir reduzir de alguma maneira a cadeia de distribuição ou estar mais próximo dos clientes que utilizam de fato a caixa. Porque a gente, como consumidor, a gente chega lá, compra o produto, né, compra a televisão que vem dentro da caixa de papel ondulado e a gente nem imagina o que está por trás até chegar na nossa mão como consumidor, né? Então, embora o produto final mesmo seja de fato a televisão, ela precisa ser embalada, ela tem um processo industrial para conseguir chegar na mão do consumidor intacta, né, sem danificar o produto, e as características da embalagem elas são extremamente importantes para o cliente de vocês, para eles conseguirem preservar o produto. Eu digo isso para a caixa de papel ondulado, mas serve para várias outras coisas que vocês fazem, principalmente no caso de alimentos também em relação à conservação de temperatura, das características do alimento. Então, se você puder falar um pouco do Figueira, também seria ótimo para a gente. Perfeito. O Figueira, assim, é um orgulho para nós. Acho que o projeto é muito interessante. Entrou num momento de mercado muito bom, né? Então, o ano passado, principalmente aqui, o mercado de embalagens no Brasil foi um ano muito forte. Então, quando ele entrou em operação lá no ano passado, no momento específico, com essa capacidade que a gente está trazendo, foi um momento muito bom também. É um projeto, é o estado da arte, assim, em termos de tecnologia. Você trouxe, perfeito, Igor. A gente recebe uma caixa de e-commerce em casa, não faz ideia de quanta tecnologia embarcada tem ali, mas a gente, inclusive, fez o nosso Klabin Day o ano passado lá no Figueira, para poder fazer, vamos dizer assim, a inauguração do projeto. E, assim, acho que foi bastante bem recebido por quem esteve com a gente, justamente porque brilha os olhos de ver o quanto a planta é automatizada, o quanto tem de tecnologia, enfim, com bastante automação. Então, é um projeto bastante importante, contribui dentro desse momento, aumentando a nossa capacidade aqui de integração, que é o ponto central da nossa estratégia, contribuindo com volumes aí para esse processo também de maior geração de caixa. Então, assim, é muito integrado com o resto das ações que a gente tem feito na companhia. Então, sem dúvida, um projeto bastante relevante dentro do nosso portfólio. A gente vem crescendo a nossa participação em embalagens, né, com alguns investimentos recentes. Tinha também do Projeto Horizonte, que nós entregamos recente, enfim, para a gente se tornar esse grande líder do mercado de embalagens, que é um segmento bastante importante dentro da companhia, né? É isso. E acho que um outro ponto também que foi até discutido no conference call hoje pela manhã, possíveis direções que a companhia pode tomar num eventual novo ciclo de investimento, né? Então, a gente entende ali, principalmente olhando, como eu comentei no início do podcast, sobre o crescimento ano contra ano, né? Então, a gente basicamente olha não só esse quarto trimestre que foi divulgado agora, como os outros trimestres, né? Sempre na comparação ano contra ano, a empresa crescendo de uma maneira bastante interessante, bastante atrativa. E, do outro lado, a gente, né, fica tentando pensar em quanto tempo isso dura, né? Então, você até comentou ali que os ramp-ups, eles são graduais, então tem um tempo, tem uma maturidade até você atingir a capacidade nominal. Mas eu entendo que é um outro ponto que vale a pena explorar, aprofundar um pouco mais. Justamente para reforçar essa questão de que o CAPEX, talvez para 25, 26 e possivelmente 27, seja um CAPEX menor do que o que vocês colocaram, pensando assim, nos últimos 3 anos, né? Comparando daqui a 3 anos com os últimos 3 anos em relação a esse ciclo de investimento que está basicamente chegando ali na sua etapa final. E isso contribuindo em consonância com a redução da alavancagem. Então, se você puder passar a limpo essa história toda para a gente chegar aqui, caminhar para o ponto final, acho que seria bastante atrativo para o pessoal que está assistindo entender
esse ponto da estratégia de vocês e o quanto vocês conseguem colher ainda para frente esse crescimento. Acho que assim, no tempo, como a gente veio conversando aqui, né, Igor, a companhia veio numa toada de crescimento muito forte. Se você olhar nos últimos 13 anos, nós praticamente dobramos o tamanho da companhia, seja em volume, seja em EBITDA. E a gente chama esse período justamente de um período de entre-safra, né? Porque a companhia ainda tem muitos projetos de crescimento pela frente, né? Mas que nesse momento específico acabam batendo nessa questão de um conservadorismo com a situação atual, enfim, com o que a gente está vendo nos mercados, no mundo no geral. Então, de uma forma conservadora, a companhia até o Cristiano comentou hoje, assim, de uma maneira até meio chata, né? A gente está quietinho ali, já otimizando o custo e focando justamente em reduzir essa alavancagem para poder pensar no próximo passo. Mas, assim, existem oportunidades pela frente. De novo, acho que o que vale reforçar aqui, que fica de mensagem principal, a gente tem uma base florestal muito competitiva, uma estrutura de custo-caixa que é uma das menores do mundo, né, para alguns produtos específicos onde a gente tem um posicionamento único por conta disso, em mercados que são mercados de nicho, né, nós temos máquinas novas, modernas, nossos ativos, eles são muito produtivos, né, industriais, florestais, então a companhia tem uma série de quesitos aí para continuar olhando futuramente alocações de capital que sejam diferentes dessa ou investimentos que façam sentido, assim que essa equação fechar, né? Então, aí dizer quanto tempo isso demora é difícil. A gente vê, olhando para frente, um horizonte aí de até 24 meses para poder atingir os objetivos que nós buscamos, mas obviamente sem querer cravar uma data específica, mas é algo que a gente monitora internamente, trazer essa alavancagem para baixo. E outra, no Klabin Day a gente foi também bastante enfático sobre as métricas, inclusive, que nós olhamos para alocação de capital, né? Então, assim, um investimento, não só a gente precisa estar desalavancado, mas um potencial investimento futuro tem que fazer sentido, tem que dar retorno, enfim. Então, essas coisas todas, elas têm que se conectar para poder... Por mais óbvio que parece, tem que falar, né? É bom repetir, né? É verdade. Né? Porque, assim, a companhia tem feito isso de uma forma bastante efetiva e consistente nos últimos anos e tem um track record disso que deve seguir pela frente, né? Então, acho que a maneira de olhar esse momento, uma palavra que vou repetir mais uma vez aqui, que eu acho que faz sentido, é um momento de entre-safra, realmente, um modelo de arrumar a casa, de esperar essa conjuntura toda ficar um pouco menos incerta, né, e a gente conseguir tanto internamente, né, as métricas que a gente busca, ao mesmo tempo que a gente certamente para frente terá muitas oportunidades de continuar crescendo. Ou seja, os investimentos vão continuar para quem acha que não vai. Exatamente. Mas vão continuar desde que seja de uma forma saudável. Acho que, e até puxando de novo aqui do ponto de vista do investidor pessoa física, às vezes o pessoal vê com olhos errados um nível, às vezes, de investimento maior da companhia num curto prazo, achando que isso não está retornando, porque não é em D0 que vai retornar de fato para o acionista, como, por exemplo, você pagar um provento que vai para o bolso dele logo em D0. Mas é importante que você fale isso, porque acho que mostra um alinhamento da companhia em querer gerar cada vez mais valor, e esse valor vai ser gerado não só como proventos, mas também de uma boa alocação de capital que vai refletir também na performance das ações ao longo do tempo. E eu acho que, olhando dessa ótica de retorno total, né, a valorização mais os proventos recebidos, acho que o pessoal consegue ter essa visão que você está querendo comentar aqui. Quem fica muito preso no dividendo, e eu gosto muito de dividendo, tá? Mas eu acho que a gente tem que aprender a separar, especialmente os momentos das companhias. Então tem gente que está crescendo, que está investindo, como é o caso da Klabin, e tem gente que já está maior, ou até um outro setor que não precisa investir tanto e consegue pagar mais. Então, só para fazer esse pequeno parênteses aqui. Tá perfeita a tua colocação, Bruno. Eu acho assim, podendo trazer mais um ponto aqui, a companhia é uma companhia de longo prazo, né? Então, essa estratégia toda, ela faz sentido num prazo mais longo, eventualmente, né? Nosso eucalipto demora 7 anos para ser colhido, nosso pinus demora 15 anos para ser colhido. 15 anos, né? Então, assim, quando a gente olha para frente, a gente olha um horizonte de tempo muito grande, né? Então, a gente tem sido capaz de trazer esse retorno ao longo dos anos, né? Justamente olhando para a melhor alocação de capital em determinado momento. Não significa que hoje vai ser igual amanhã ou foi igual ontem, né? A gente está olhando para essa estratégia mais de longo prazo, buscando justamente maximizar esse retorno para os nossos investidores. Eu já escutei de um CFO uma vez,
para exatamente esse papo. E esse papo ele rola para qualquer investidor, seja para pessoa física, para o institucional. E eu já escutei de um CFO uma vez que ele me falou o seguinte, falou, eu entro numa sala, num grupo de investidores, o cara me cobra, não, o CAPEX está muito alto. Você tem que diminuir esse CAPEX, porque é a rentabilidade do free cash flow yield, né, mais alto, né? Aí ele sai da reunião, ele entra em outra sala com um outro grupo de investidores. Aí ele fala, não, o CAPEX está muito baixo, o CAPEX tem que subir. A empresa precisa investir. Se você não investir, você não cresce. Então ele falou exatamente isso. Ele falou, é difícil agradar todo mundo, é difícil agradar gregos e troianos, né? Já diz o ditado. Então a empresa tem que sempre procurar estar ali mais ou menos no ponto ótimo, estudando os ciclos macroeconômicos, porque isso tudo acaba intervindo muito, principalmente no setor, que é o setor que eu cubro, que é commodities, né? Então, assim, extremamente ligado a variáveis macroeconômicas. Mas, por outro lado, muitas vezes o pensamento que a empresa precisa ter não é necessariamente o pensamento que o investidor tem no curto prazo. Sim. Né? E se a empresa também não investir, lá na frente ela vai perder competição, vai perder market share, vai deixar de crescer, vai deixar de entregar o que ela precisa integrar. Então, acho que também é um ponto, né, que vai aí de encontro com tudo isso que a gente está discutindo aqui. E uma última curiosidade aqui que eu gostaria de comentar também. A gente tem visto na Bolsa, de forma bem recente, talvez um dos maiores momentos de programas de recompra de ações das empresas. Assim. Acho que isso mostra, dentre outras questões, acho que também um nível de valuation bastante baixo para praticamente todas as empresas da Bolsa. Eu acho que nada melhor do que a própria empresa também de olhar e falar assim, bom, dentre várias variáveis, né, mas podemos fazer um programa de recompra porque a gente entende que a melhor alocação de capital, na verdade, seria fazer esse programa de recompra. Em algum outro momento, até aproveitar disso também no momento de bull market, por exemplo. Aí eu faço esse gancho com o seguinte, talvez agora não seja um momento de alocação de capital num programa de recompra da Klabin, dado que você comentou aqui, mas eu queria tentar entender, até que ponto também você pode comentar, de como que vocês têm essa visão interna para o momento de mercado assim da companhia como todo. Não sei se você ia fazer essa pergunta também, Igor, mas é interessante. Mas como que vocês olham internamente assim, porque o mercado tudo está muito barato, os investidores estão meio céticos em se posicionar em renda variável, às vezes deixam de olhar para esse micro que você está falando aqui das empresas. Como que vocês internamente enxergam isso assim, olham? Se você pode poder falar. Não, né, eu posso até, inclusive, porque assim, a gente, de novo, atendendo a pedidos, né? E acho que essa era uma questão também, sempre que aparecia, né? Qual que é a estratégia de alocação de capital, o que a gente olha, etc. Foi algo que a gente explorou bastante também no Klabin Day o ano passado. E nós externalizamos o racional para qualquer tomada de decisão desse tipo. E você tem razão, Bruno, a recompra de ações, ela entra dentro desse rol de opções que a companhia tem, que em eventuais momentos pode fazer sentido também, né? Então, a gente até mostrou, né, depois recomendo aí, se vocês puderem dar uma olhadinha lá na apresentação, tem um slide específico que trata sobre isso, qual é o caminho, o racional que a companhia faz para qualquer tomada de decisão. Então, ela entra, sim, a gente sempre faz essas contas, vamos dizer assim, é uma estratégia que compete com outras que são pagamento de dívidas, são investimentos, então a gente sempre olha. Até hoje, né, olhando para o passado, os nossos investimentos foram os vencedores, fizeram mais sentido. Hoje, o momento atual é pagamento de dívida. Para frente, a gente continua fazendo essa conta e vamos de novo buscar aqui o que for a otimização aí do nosso retorno, que foi o que a gente comentou. Mas, sem dúvida, é uma opção, muitas companhias acabam abordando. Para o nosso momento atual, não é a melhor. Para nós, agora, o pagamento de dívidas Até porque não dá para fazer tudo. Exato. Né? Eu já tenho uma outra empresa que eu cubro que teve um Investor Day que o management falou, não, eu vou aumentar meu dividend yield, eu vou baixar minha alavancagem, vou recomprar e vou fazer M&A. Eu falei, meu amigo, você não vai fazer isso tudo. Haja geração de caixa, né? Então, assim, é impossível. A empresa precisa... Ela tem uma quantidade ali de geração de caixa, um potencial de geração de caixa, e você precisa saber alocar esse recurso da melhor maneira e no momento certo. Em determinado momento. Essa é a maior dificuldade que o management tem. Não é um trabalho fácil, porque olhar no espelho retrovisor é sempre muito fácil. Então, assim, os pontos críticos, acontece alguma situação, uma virada da economia, e aí as críticas vêm, mas é difícil, né? Olhando para trás, você prever que aquilo aconteceria. Igual a gente falou do dólar, que ninguém imaginava que ia chegar ao patamar que chegou. Então,
Tem coisas que estão fora do controle da empresa, mas, por outro lado, acho que a Klabin vem fazendo um bom trabalho aí em termos de saber alocar os recursos. Acho que isso sumariza tudo que a gente discutiu aqui. Boa. Obrigado, Gabriela, pela presença. Obrigado por ter vindo aqui, enfim, exposto as visões da companhia, respondido todas as perguntas aqui que a gente fez. Espero que tenha sido proveitoso para você, para a gente, claro que foi. Para o pessoal também, então obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, a oportunidade sempre boa para nós de trazer aqui, falar sobre a companhia. Agradeço vocês aí pela disponibilidade, por esclarecer pontos que são pontos importantes para os nossos investidores. Então, estamos sempre à disposição ali no time de RI também, o que precisarem. Quem quiser entrar em contato, por exemplo, tem um e-mail que o pessoal pode achar, no próprio Google, né? Se colocar Klabin RI vai achar já também. Já aparece. E nós temos também uma plataforma específica voltada para a pessoa física, que é o Klabin Invest, onde a gente traz conteúdos nem sempre só sobre a companhia, mas coisas importantes sobre o mercado financeiro. Então, a gente também tem uma plataforma específica voltada para esse público que é extremamente relevante para nós. Tem muitos termos que a gente fala e que o pessoal às vezes fica... Exato, a gente tenta desmistificar exato. Uma série de coisas, então eu recomendo bastante. A gente tem vídeos... Até para a pessoa entender o release melhor. Né? Exato, tem bastante informação disponível lá, mas assim, todo o time de RI também segue à disposição de vocês. Ótimo, obrigado, Gabriel. A gente que agradece. Obrigado, Igor, também por vir aqui. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Lembrando, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Ou, claro, acessar o time de RI lá, porque o pessoal está sempre muito solícito. E tem um FAQ lá gigantesco também com as perguntas, enfim. Depois acessem lá que vale muito a pena. Um abraço para vocês, falou, até a próxima. Gente.